Olá pessoal, vamos cobrir então aí como foram os leilões do dias 20 e 22 de julho, certo? Nós tivemos então na terça-feira venda de NTNB, Tesouro IPCA com juros semestrais, aqui o 24 que eles têm nos leilões, nós não temos mais no Tesouro, uma lástima mesmo. Nós tivemos operações nas duas voltas, né? A volta 2, lembrando, é das instituições dealers. A instituição dealer é aquela que tem que prover liquidez no mercado secundário. Então, gente, olha só, mais de 2 bilhões, certo? Aqui o Tesouro fez uma oferta em média, 500 mil papéis, um volume médio, certo? Não foi tão pouco assim, também não foi um volume tão avassalador. Mais de 2 bilhões de reais, vendeu muito bem. Os outros prazos de NTNBs, o 2028 e o 2040. 2028 também não temos no Tesouro, talvez tenhamos ano que vem. Aqui o Tesouro ofertou um pouco mais, 1 milhão de papéis e vendeu todos eles. Vendeu muito na volta 2. E no 2040, realmente um volume bem baixinho, 50 mil papéis. E o mercado comprou. O mercado comprou bem todos os vencimentos de NTNB. E observem aqui a estratégia. 500 mil papéis na NTNB 24, 1 milhão de papéis no 28 e 50 mil no 40. Ou seja, o Tesouro focou mais, ofertou mais no prazo médio. Ou seja, ele conseguiu alongar um pouquinho a dívida com esses leilões de NTNB. Muito interessante, certo? Porque o Tesouro não ofertou quantidades iguais. Ele focou em ofertar mais no prazo intermediário. Então isso aí é bem interessante da gente observar. Vamos ver agora os prefixados. Então os prefixados comuns, né, que pagam tudo no vencimento. Na volta 1, a volta 1 são aquelas instituições comuns, né? Fundos, bancos, enfim, até corretora pode participar. Então, gente, olha só. Para outubro de 22, vencimento 1º de outubro de 22. Esse vencimento é bem sui generis, não? Bem pertinho da eleição. A taxa de 7%, Selic implícita 6,75. Interessante. 3 milhões de papéis ofertados, 3 milhões vendidos. Venderam praticamente tudo para outubro de 22, julho de 23, 1º de janeiro de 25. Não conseguiram vender tudo. O mercado deixou 525 mil papéis na prateleira, tá? Numa taxa de 8,5%. Vamos ver aqui a outra planilha. NTNF, Tesouro Prefixado com Juros. Aqui o Tesouro realmente foi mais modesto nas ofertas. 300 mil papéis num prazo, 150 mil no outro. O mercado comprou todos. Interessante que comprou prefixado 27 e 31 com juros e deixou o pré-25. Interessante isso aí, né? Deixou um pouquinho ali do pré-25. Nós temos aí como taxa, comparando aí com as taxas do Tesouro Direto, 9,27 no pré-31, muito parecido com o que está acontecendo, certo? É que o Tesouro, se a gente for ver assim as taxas dos leilões, elas acontecem uma vez por semana. E no Tesouro, né, 3 a 4 alterações diárias. Aqui está o preço, pessoal. Então, o preço também nada diferente do que a gente está vendo no Tesouro, certo? E o mercado comprou bem, comprou o que deu. Vamos ver aqui agora a tela do Tesouro Selic, 22 de julho. O que nós temos, pessoal? Nós temos aí, vendeu aí uns 15% do que foi ofertado no prazo de setembro de 23, 1 bilhão e 800. É um volume financeiro interessante, mas muito aquém do que o Tesouro gostaria de ter vendido, né? Interessante isso aí. Setembro de 27 vendeu bem melhor, vendeu aí uns 60%, e o total aí passando de 10 bilhões de reais, eu considerei um volume bem interessante, mas o Tesouro ofertou bem mais do que isso. Tá? E aqui tem 950 mil títulos para o Banco Central fazer as suas operações compromissadas, certo? Que também é um jeito de ir regulando a taxa
regulando a oferta de papéis, tá? Muito bem, agora vamos dar uma olhadinha no consolidado. Temos aqui então 10 bilhões 980 no Tesouro Selic, nas LFTs, 8 bilhões em prefixados, olha aí, ó. Tesouro Selic vendeu mais do que prefixado, e aqui dá para dizer que o mercado comprou 85% do pré-25, ele deixou um pouquinho, poderia ter comprado um pouco mais. Mas dá para dizer sim que é uma preferência do mercado agora o Tesouro Selic, pessoal. E surpreendente isso aí. Estão preferindo mais o Tesouro Selic. Nós estamos vendo aí que realmente a inflação do IPCA 15 foi muito alta. Nós estamos vendo muito estresse por causa disso, muitos comentários. Então o mercado está aí vendo que o Tesouro Selic está sendo mais interessante. É aquilo, né, pessoal? O prefixado você tem a taxa certa, certo? E já no Selic essa taxa é flutuante, tanto que o nome correto dele é taxa flutuante, LFT, né? Eles tratam por taxa flutuante. Bem, todos os prefixados estão pagando mais, né, do leilão, estão pagando mais do que a Selic de 6 e alguma coisa. Vamos dar só uma recapitulada aqui, centralizar a tela. Aqui, ó, gente. Ó, todos pagando acima de 7%. Então, se a gente tiver uma Selic de 6,7 em algum momento do ano que vem, continua não chegando, né, no nível. Mas eles compraram os dois e pesaram um pouco mais a mão no Selic, certo? Isso pode ser uma questão de momento, pode ser uma questão de alguma necessidade específica, de alguns fundos para deixar suas carteiras mais estáveis, né, com uma rentabilidade mais previsível, então estão comprando um pouquinho mais de Selic, não sei. Tesouro prefixado com juros semestrais, o volume financeiro não chegou a 500 mil reais. Perdão, 500 milhões de reais, gente. 500 mil é troco, né? 500 milhões de reais, meio bilhão, tá? Não chegou a meio bilhão. É um volume menor do que a média. A média que gira em torno de 1 bi, tá? E os tesouros IPCAs com juros, 7 bilhões e 600. Volume financeiro total de 27 bilhões, 137 milhões, gente, é um pouquinho menor do que a gente estava vendo no começo do ano, até maio. Nós estávamos vendo aí leilões de 34, 35 bilhões de reais, 40 bilhões de reais. E agora o Tesouro está baixando um pouco o volume das ofertas e está tentando focar a oferta em prazos mais convenientes. Claro, ele não vai também, como é que eu posso dizer, abrir mão de se financiar colocando prazos absurdos, certo? Tanto que colocou ali só 50 mil papéis no IPCA 40, que é um título que tem pouca saída. Mas eu acho que a minha visão aqui, gente, é que o Tesouro está conseguindo alongar aos poucos a dívida e está baixando o volume, talvez, porque justamente a questão está sólida, né? Assim que a gente tiver novos dados aí, por exemplo, do colchão de liquidez, que na última vez que nós revisamos isso no canal estava superior a 900 bilhões de reais, certo? Uma coisa fantástica, super tranquilo, né? Então é isso, o Tesouro está muito bem, está muito seguro, está tudo tranquilo, certo? Não tem a menor chance de default, ninguém fala mais nisso, certo? O pessoal falava muito no final do ano passado e isso aí foi definitivamente muito bem comprovado que não tem a menor necessidade de haver preocupação a respeito, né? Então, gente, olha só, e a alocação como é que ficou? Claro, aqui tem o dedo do Tesouro, certo? Porque o Tesouro, a gente viu ali que ele ofertou mais em alguns prazos, ofertou mais Tesouro Selic também, mas o mercado não comprou tudo. E aí nós temos uma distribuição em que o Selic saiu como o mais comprado, 40%, muito interessante, aqui em azul, certo? Em segundo lugar, muito próximos, os prefixados com 29% e os tesouros IPCAs com 28%, certo? Em verde o IPCA, em vermelho os prefixados e aquela fatiazinha menor
o pré-fixado com juros semestrais, que era sempre foi o habitual, certo? E eu vejo assim, pessoal, um equilíbrio. A gente está vendo aí nas últimas semanas um certo equilíbrio na proporção de alocação das grandes instituições. Vocês vejam pelo desenho do gráfico, está havendo aí um certo equilíbrio e um predomínio de Tesouro Selic, tá? Então vamos continuar acompanhando, vamos continuar vendo. Eu, como pessoa física, continuo não achando o Tesouro Selic interessante, certo? Mas eu também vejo que está faltando cada vez menos tempo para ele chegar no patamar aí de cobrir a inflação, certo? E ele vai chegar nisso. Só para dar uma pimentinha, gente, teve uma previsão aí de alguns investidores de day trade, certo? Que fazem muita análise gráfica, enfim, que existia uma certa probabilidade no mundo, né? Essa probabilidade é uma disciplina da matemática. A gente tem aí várias possibilidades, tal, e é bom não desprezar nenhuma delas. Então, essa turma aí previa 9% de Selic em algum momento, certo? Bom, nós tivemos outro comentário também um tempo atrás, que eu não aprofundei muito no canal, mas vamos tocar de leve nesse assunto, que é o seguinte: se a gente fizer uma revisão histórica das altas da Selic, inclusive aquela que foi a 14,25 até 2016, a gente vai perceber que a Selic começa um ciclo de alta, eles fazem uma pausa em algum momento e depois volta a subir mais. E isso aconteceu. E ficou mais de um ano inteiro subindo, certo? Se isso vai acontecer agora ou não, a gente não pode adivinhar porque é bola de cristal. Mas, pelo andar da carruagem na inflação, é possível. E aí a gente vai aí. O pessoal falando em 1% na próxima. Então, retomando aqui, pessoal. Então, assim, o pessoal comentava isso. E pelo andar da carruagem da inflação, isso pode. O que eu vejo, assim, não aumentar 1% na próxima reunião. Até pode. Mas talvez manter o ciclo de alta por mais tempo, né? Bom, todas as possibilidades eu acho que ainda estão na mesa, certo? E também nós vamos publicar amanhã a nossa visão sobre o índice da inflação, a nossa projeção, que vocês sabem ali, a gente coloca ali os dados da Ambima e tal, e fica bem legal. E como a gente já passou da metade do ano, né, vai aumentando, né, a acurácia da previsão, porque realmente nós já temos aí uma boa parte do ano já acumulado de inflação, certo? A inflação em 2021 já está num patamar bem elevado, certo? Já passou da meta de 1 ano em 6 meses, então vocês vejam, né? Mas os caras estão comprando Tesouro Selic, minha gente. É isso aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.